capítulo 24, versículo 28. Não vai ter no painel, então vocês vão ter que ouvir quem está sem Bíblia. Quem tem um aplicativo, é muito bom baixar no celular um aplicativo de Bíblia. São Lucas, capítulo 24, versículo 28. Assim está escrito, é sobre os discípulos da aldeia que se chamava Emaús. Está escrito assim, versículo 28. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que se quisesse passar adiante, mas eles forçaram a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e os que com eles estavam. Versículo 34. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Amém. Desde quando eu comecei o grupo de oração hoje, eu falei uma palavra, uma frase: é preciso reconhecer Jesus. Alex, eu reconheço. Estou olhando aqui a cruz. Alex, eu reconheço Jesus na oração. Alex, eu reconheço Jesus num cântico. Não. Isso não é reconhecer o Senhor. O grande reconhecimento do Senhor se dá justamente quando tudo parece escuro na nossa vida e que não se vê mais saída, quando não se vê mais solução. Olha o que o texto do Evangelho de São Lucas. Então, Jesus ressuscitou e ele começou a aparecer às pessoas. E muitos não acreditavam. Na última semana nós falamos aqui de Tomé, que não acreditava. Ele acreditava em Jesus, ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E agora, 2 discípulos que abandonaram a sua casa, deixaram tudo para seguir o Senhor, agora estavam com o coração entristecido. É muito bonito, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eles estavam entristecidos porque eles tinham deixado tudo por uma ideia. Eles tinham abandonado seus trabalhos, eles tinham deixado família para buscar algo novo em Jerusalém, para buscar algo novo em Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui já temos uma lição para a nossa vida. Muitas vezes eu escuto das pessoas a seguinte frase: Alex, eu estava no mundo, deixei o mundo, renunciei a tanta coisa, que até me dava um certo prazer para seguir a Cristo. Mas cadê? Nada muda. Aonde está Ele? E quantas vezes eu ouvi: primeiro, nós não devemos fazer essa moeda de troca. Eu deixo, renuncio para receber. Eu renuncio por amor. Não existe essa coisa de moeda de troca com Deus. Com Deus é um ato de amor.
eu renuncio determinadas coisas, porque eu vejo que a minha vida não combina mais com o caminho que eu escolhi para mim. Então, eu fiz uma opção. Os discípulos de Emaús estavam tristes, porque eles ouviram falar de Jesus, que fazia milagre, que operava prodígios. Então eles banharam todas as coisas dele, foram para Jerusalém e falaram: olha, um dia nós vamos voltar, porque esse homem vai mudar a nossa vida, nós vamos mudar a nossa vida profissional, vai mudar a nossa vida financeira, nós vamos seguir esse homem. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus está vivo, e nós precisamos reconhecer o Senhor, principalmente nos momentos difíceis da vida. Alex, mas Deus, Ele se revela nos momentos difíceis da vida perfeitamente. É nessas horas mais difíceis que aí o Senhor se manifesta, mas nós não temos um olhar. Nós não temos um olhar. Nós olhamos o problema, valorizamos e supervalorizamos os problemas, mas nós não conseguimos enxergar o Senhor que está soberano nesses problemas. Então, Jesus havia morrido, nada de ressurreição. Os 2 discípulos de Emaús arrumaram as malas, depois de 3 anos convivendo com Jesus, 3 anos convivendo com Jesus, eles arrumaram as coisas e foram embora, com um diploma de fracassado debaixo do braço, com um atestado de fracasso, eles foram embora. Eu imagino a conversa. E aí? A Bíblia não fala o nome deles, mas eu não sei se a tradição da igreja fala o nome desses 2 caras, eu nunca ouvi. E aí? Pois é, né? Deixando tudo. Eles caminharam como vocês caminham. Deixamos tudo, sonhamos com tanta coisa boa e nada realizamos. Nós até vimos alguns milagres, mas nada tocou a nossa vida. O que nós vamos chegar em casa e dizer? O que nós vamos falar para os nossos filhos? O que nós vamos falar para a nossa esposa? O que nós vamos falar para os nossos amigos que viram a gente sair cheio de sonho? Existe um momento na nossa vida, irmãos, que é preciso pedir a força do Espírito Santo para alimentar os nossos sonhos. Para alimentar os nossos sonhos. Não deixem. Eu vou falar algo que eu sempre falo e vou falar quantas vezes for necessário até vocês mudarem o caminho de vocês. Não deixem que o inimigo roube a promessa de Deus no seu coração. Alimente todos os dias. Alimente com a oração. Regue com a água do Espírito Santo os seus sonhos, os seus projetos, a sua vontade. Sabe? Coloque diante de Deus aquilo que você deseja e todo dia você vai ali e lembra daquilo. Sonha com aquilo. Alex, quando eu vejo que não está realizando, eu vou ficando depressivo, eu vou ficando frustrado. Que nada. Que nada. Você tem que cada dia olhar, ainda não consegui. Olha que oração bonita. Eu ainda não consegui. Mas isso significa que eu não vou conseguir? Não, eu vou. Eu vou. Uma vez, eu falava aqui no grupo de oração sobre sonhos, e outro dia, eu estava vindo de São João da Barra e eu estava lembrando um pouquinho da minha vida, né? Todo dia indo e voltando, e eu estava ouvindo uma música de Jó, né? Que em breve a gente vai cantar. Aí eu fico aprendendo para depois jogar para cima de vocês. E eu estava ouvindo uma música de Jó, e eu falei: Jesus, olha a minha vida. Não que eu tivesse perdido nada, porque a vida de Jó, ele perdeu bens, ele perdeu família, ele perdeu a saúde, mas na minha vida também, na vida de vocês, nós tivemos outras perdas, nós tivemos outras lutas. Mas uma coisa como Jó, eu posso dizer,
eu não deixei de acreditar. Eu não deixei de acreditar. Eu reclamo da vida. Gente, vocês seguem a pessoa errada. Eu reclamo muito. Tem dia que nem eu dou conta de mim mesmo. Mas eu vou reclamando de manhã. De tarde vai diminuindo. E de noite eu já estou feliz da vida. Porque eu tenho que estar feliz da vida. Porque à noite eu encontro com vocês. Né? Às vezes eu penso assim, meu Deus, 3 grupos de oração. E ainda assim, falando. Final de semana, eu falei final de semana todo. Festa da Misericórdia, fui a outro lugar pregar aí, e eu falei, meu Deus, são 7 dias direto falando com o povo. Fui na festa da Penha, aquele alvoroço todo santo lá, aquele alvoroço santo, que coisa linda. Ainda existe fé, isso é muito bom. E eu lembrei um pouquinho, como eu vou dizer para vocês que sonhos não se realizam? Sonhos se realizam. Hoje é 1º de maio e é um mês que me toca muito, porque é onde tudo na minha vida aconteceu, todos os milagres do Senhor, justamente nesse mês dedicado à Virgem Maria. Então, eu fui batizado quase no dia de Nossa Senhora de Fátima. Acho que foi um erro, né? Eu fui batizado 14 de maio. Então, eu sempre sonhei quando criança em fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu fui um menino que eu não brinquei de futebol. Eu nunca tive brincadeiras assim, porque eu brincava com as coisas da igreja. E quando eu ia desenhar na atividade da escola, eu desenhava os altares, eu desenhava os santos. E se eu contar para vocês que muitas coisas que tem aqui na capela foram coisas que eu desenhei quando eu tinha 8 anos de idade, vocês acreditam? É porque eu não guardei nada, né? Tinha que ter guardado nada. Eu estou contando isso para dizer que aquilo que Deus botou no seu coração vai se realizar. Talvez não realize no seu tempo, talvez não realize na sua hora, no seu momento, mas vai se realizar. Cada coisa que eu tenho aqui nessa igreja, na capela, na nossa sacristia, foi coisas que um dia eu sonhei, que eu desenhei. E a própria missão que eu faço, né? Hoje, fala assim, quem é Alex? Alex lá da igreja, do grupo de oração. Eu não sou conhecido por uma vida profissional que eu tenho. Eu não sou conhecido pelo trabalho, como fulano. Quem é Tina? Tina é dentista, é médica, né? Fulano é quem? Fulano é dentista. Quem é Adriana? Adriana é assistente social. Quem é Alex? Vocês reconhecem como? Graças a Deus que eu quero ser conhecido sempre assim, e sério. Porque isso aqui, eu gosto de ser reconhecido Alex do grupo de oração, porque isso aqui é o resultado do meu sonho de criança. Então eu quero dizer a você que quando você caminha com Jesus, aquilo que você coloca com Ele, na conversa com Ele, vai acontecer. O que não pode acontecer é de você encolher o seu sonho, colocar o seu sonho debaixo da cama, debaixo de um lugar esquecido. Os sonhos eles se realizam quando eles são feitos em Deus. Mesmo que aparente, eles olharam para a cruz. Imagina os 2 discípulos, escondidinho, lá estavam eles, porque eles não queriam ser vistos na cena do Calvário. Olha lá, o homem morreu, a razão do nosso sonho morreu,
fazer agora? 2 estrangeiros, somos de Emaús, estamos em Jerusalém, 2 estrangeiros, sem dinheiro, acabados, viemos em busca de um sonho, e nosso sonho acaba de morrer. Irmãos, quando se está com Jesus, nunca você terá o seu sonho frustrado, ainda que aparentemente ele possa estar com uma fisionomia de morto. Ao 3º dia, ele ressuscitou. E os meninos, os 2 discípulos, como vocês, não tiveram a busca da paciência e de reconhecer a presença dele. Voltaram tristes para casa. E Jesus aparece. Isso aqui que é por isso que eu quis ler versículo 28. Jesus aparece. Jesus aparece e se coloca no meio deles. Irmãos, eles estavam cheios de problemas, a cabeça tumultuada, dívidas, situação financeira. Eles iam voltar para aquilo que eles deixaram, eles iam retomar o passado. É muito triste você ter que fazer voltas ao passado, é muito doloroso você ter que fazer esse caminho contrário. Todos os dias, em vez de você ir para frente, em vez de você se projetar para o futuro, todos os dias, por causa da nossa dor, por causa da nossa culpa, por causa de acusações, a gente está fazendo esse trabalho contrário de voltar para os problemas, de voltar para a vida ruim que nós tínhamos. E lá estavam os meninos. Vamos ter que voltar para o passado. Quando se sonha com o Senhor, nunca nós vamos fazer esse caminho inverso. Nós vamos caminhar sempre para frente, nós vamos caminhar sempre em busca dos nossos sonhos, porque Jesus, ele se manifesta. E os 2 meninos falaram assim para Jesus: ué, você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu nesses dias? Jesus de Nazaré, um homem cheio de poder e de graça, fazia milagre, curava cegos, ressuscitava mortos. Ele morreu. Os discípulos estão falando aí que ele está vivo. Quando ele fala assim, os discípulos estão falando que ele está vivo. Sabe como que eu vejo isso? É igualzinho vocês. Minha família está toda ruim. Minha saúde está cheia de doença. O médico disse que não vai ter jeito, que é para eu me conformar. E Jesus? Olha, eu até soube que ele anda fazendo milagre na vida dos outros, mas na minha mesma ele não faz. Isso é um pouquinho que eu vejo das conversas que eu tenho. Alex, para mim demora, para fulano tem, para Deus faz para o outro, mas para minha casa, a mesma coisa não acontece. É igualzinho os discípulos. E Jesus fala assim: mas vocês nunca viram o que está escrito? Vocês não lembram? E Jesus começa. Eu me emociono quando eu falo disso, sabe? Meu coração pulsa diferente, porque eu vejo a palavra acontecendo aqui nessa quarta-feira. Você não sabe o que está escrito? Que o Filho do Homem haveria de sofrer, mas que ao 3º dia ele ia ressuscitar e ele ia trazer vida novamente. E nessa hora, eles chegaram perto de Emaús, perto. Eles chegaram perto da derrota, de voltar à derrota. Jesus é maravilhoso. Quando a gente pensa que nós vamos chegar perto do lugar da dor, perto do lugar do fracasso, perto do lugar da onde vai dar aquele decreto de homens e de mulheres incapazes, o que Jesus faz? Ele não deixa a gente chegar. Ele deixa chegar perto, mas ele não deixa que aquilo tome conta de nós. Quando eles estavam perto, a noite caiu. E Jesus fala assim: não tem uma coisinha para a gente comer, não? E eles trouxeram pão. E quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. E nessa hora, Jesus desaparece. Amigos, Jesus, muito bom, foi o sinal para eles lembrarem da última ceia. A maneira como ele rasgou o pão é ele. E eu vejo isso aqui, muitas coisas nesse momento, porque eu vejo
que a gente só reconhece Jesus quando vem atender a matéria, a fome, as necessidades humanas. Nós não podemos ser como os discípulos de Emaús, que reconhecem a Cristo só pelas coisas materiais e humanas, carnais. Nós temos que reconhecer o Senhor por aquilo que Ele é na nossa vida, por aquilo que Ele representa na nossa vida e por aquilo que Ele sempre fez e que Ele sempre fará. Nós não podemos reconhecer a Deus quando a nossa casa tem comida, quando tem fartura. Não, Deus está comigo, ó. Eu tenho a minha conta no banco, está boa, lá em casa tem comida, as crianças estão tudo com saúde, eu não estou doente, não tenho dívidas, está tudo, Jesus está vivo. Agora começa a passar dificuldade, cheio de dívida, a conta no vermelho. Aí nessa hora você não consegue pagar o plano de saúde, aí é a hora exatamente que todo mundo fica doente, aí você vai, não tem como, vai ter que se virar de outra maneira. Cadê Deus? Deus, Ele não existe para atender suas necessidades materiais. Deus existe para te fazer feliz em qualquer situação que você se encontre, para poder dizer: eu estou com você, agora você está sofrendo, mas amanhã eu vou te dar uma dupla recompensa, eu vou te dar uma dupla vitória. É só você saber esperar no Senhor. Descansa seu coração no Senhor, entrega-se a Ele. Os discípulos repartiram o pão, os discípulos abandonaram o fracasso novamente e voltaram a Jerusalém. Irmãos, eu termino esta noite convidando vocês para agora, na hora da oração. Nós vamos fazer 2 momentos de oração: um momento de renúncias e um momento de profissão de fé, aonde nós queremos renovar as promessas do nosso batismo, e nós queremos pedir que sejamos homens e mulheres. Amanhã talvez nós vamos deparar com situações difíceis na nossa vida. Você lembra do grupo de oração? Alex falou que Jesus caminha comigo, que Jesus anda comigo como andou com os discípulos de Emaús. Então Jesus está aqui, o meu problema está aqui, entre a minha pessoa e o problema está Jesus. Ele não vai deixar que essa dor domine a minha vida. Querido irmão, seja qual for o que está diante de você, a família, a doença, um laudo de um exame, filhos, entre a sua luta e você está o Senhor vivo para dizer: para lá você não voltará, eu vou te levar a Jerusalém, ou seja, que é o lugar da vitória. Vamos ficar de pé. Vamos deixar que o Senhor nos reconduza ao lugar de vitória, ao lugar de promessa. Vamos cantar. Acho que a gente pode cantar até com os olhos fechados esta canção. Esta canção. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o minha fé não está firmada
todos os momentos, esse Senhor que está vivo, Ele caminha conosco. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vence o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o eu tenho deixado ser derrotado pelos meus pensamentos. Eu tenho deixado de ser massacrado pela força negativa que diz que não vou conseguir, que não vai dar certo. Então, agora, tira isso de dentro de você. Tira essa voz interior contrária à promessa, que diz: eu caminho. Em meio às suas dores, eu caminho com você.